Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Agradeço ao Senhor pela oportunidade. Agradeço aos pastores, à nossa igreja, pela oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. Eu queria que você apresentasse a minha família. Meu nome é Maria Mocelin e essa é a minha família. Eu quero dizer a vocês que, igual a família de vocês, ela não é perfeita. Se você achar que o João e a Ana nunca brigaram, esquece. Eles se moem, mas se amam, né? Aqui está o Leonardo. O Leonardo e o João. Tem, assim como deve ter na tua. Mas essa é a família que Deus me deu. Não mexe. Não é assim? Não mexe. Não é assim que a gente fala? Não mexe. Não é perfeita, mas é a família mais linda do mundo, porque é a família que Deus me deu. Tem os seus entreveros, mas a gente se ama demais. Está aqui o Léo, a Ana, a Lu, a Luizinha, o João, Samuel, o meu príncipe, né? Está lá, barrigudo, carequinha, né? E eu estou ali. Essa é a família que Deus me deu. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque o Senhor me deu essa família. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Olha só. Aleluia. Obrigado. Eu não uso muito PowerPoint porque eu me atrapalho. Eu gosto mais de falar, né? E eu gostaria de colocar para vocês ali o Salmo 127, aonde diz assim, coloca lá para mim. Os filhos são herança do Senhor. Pronto. Obrigado. Os filhos são herança do Senhor. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a comunicação. Foi o que foi me passado. E eu quero ser bênção na tua vida. E quando me vem comunicação, pensa no caso. Eu me lembrei, e o que eu vou começar? Eu me lembrei da avó Zolina e do vô Alípio. Deixa eu te contar. A gente foi morar um tempo lá na casa do vô e da avó. E lá a casa era deles, gente. Vamos partir do princípio que lá era deles. E o vô Lipo, ele tinha uma comunicação perfeita com a gente. Era com o olho. Conforme ele olhava, você sabia que ia apanhar. E ele tinha esse direito, porque a cara era dele. Tinha lá de mãe e de pai. Conforme o olhar, gente, a gente já... Isso era de se arrepiar. Ele olhava, não tinha essa história de sentar, de ficar na sala quando tinha visita. Ele só olhava, a gente virava um curisco, como dizia. Chegou nós tinha que ir para a rua. E ficava lá essa comunicação. Não tinha, filho, dá licença que a mamãe e o papai vai conversar agora. É conversa de... Não tinha, era olho. Aqui, ó. Deixou comida no prato, era no olho. Não tinha que deixar comida no prato. Não punha a mão na mesa. Era tudo no olho. A avó tinha outra comunicação. Era funcional. Não tinha erro na comunicação da vozolina. A comunicação dela era o que tinha na mão. Um pedaço de pau, era galinha, era sapato, era panela, era o que fosse. Era a comunicação da avó. E quando ela não acertava a gente, estou falando de alguém aí, e quando ela não acertava, ficava marcado. Algumas vezes eu passei o dia embaixo da casa, deitado embaixo da casa com o cachorro, com pulga, com piolho, ali, medindo o espaço com o cachorro e vendo a avó passear, só os pezinhos da avó em volta da casa. Eu te pego, curisco. Eu te pego. Então era uma comunicação perfeita para aquela época. Para aquela época, para a minha época. Era a comunicação daquele tempo no olho. Era a comunicação das costas da mão. Pá! Não tinha, pegasse onde pegasse. Era uma comunicação diferente. Mas era daquele tempo. Não é a comunicação que nós temos hoje. A comunicação que está nas mãos. A comunicação que chega a dar um arrepio. Um arrepio quando o filho vem,
trazer um questionamento, tentar sentar, porque tem tudo à mão. Na época do vô e da avó, o sim era sim e o não era não. Inquestionável. Não tinha com o vô, que era um estivador de alto mar, sentar, ô vô, vamos trocar uma ideia. Que trocar o quê? Não tem que troca, é só a minha que vale. Não tinha com a avó essa questão, vô, vamos. Não tinha. Muito diferente. Anos-luz nós estamos à frente. Era o meu tempo da comunicação. Era o tempo dos meus avós. Era o meu tempo. É o tempo da comunicação da onde eu cresci. Diferente de hoje. Na minha época, irmãos, de pré-adolescência, na minha época de criança, nós não tínhamos os temas para esquentar a cabeça como temos hoje. Da onde que a gente escutava na minha e na tua época, talvez, sobre mutilações? Sobre lá depressão, suicídio? Na nossa época não tinha. O que era anorexia? Era um xingamento, porque a gente não sabia nem o que era. Ameaça terrorista, futuro econômico, incertezas, pressões, hormônios. O que era isso? Naquela época nós não tínhamos isso. Isso não fazia parte do nosso contexto. As nossas comunicações, o nosso meio era outro. A gente não esquentava a cabeça com ingresso na faculdade, ou com serviço militar, ou com internet. Ficar comparando lá no TikTok, no Insta, não sei o quê. Não tinha nada disso. Não tinha. Então nós estamos num tempo onde as respostas são muito rápidas. E nós temos que acompanhar os nossos filhos, estar juntos com eles. Nós temos que atender, nós temos que procurar buscar, estar com essa comunicação próxima deles. Porque a comunicação que está lá fora é assim, rápida. Rápida. Podemos encontrar uma explosão de comunicação que ameaçam nossas famílias. Padrões diferentes daquele que nós vivemos, padrões, éticas diferentes daquela que nós conhecemos, muitas vezes tudo fora daquilo que o Senhor coloca para nós, daquilo que é uma instrução para a nossa família, para a nossa casa. Podemos encontrar a comunicação, quem for buscar, e deve buscar quanto família, fácil. O Senhor buscava na viração do dia conversar com o homem, se comunicar com o homem lá em Gênesis. Se pare para pensar, ele buscando: ei, meus filhos, Adão, onde vocês estão? Eu quero me comunicar com você, eu quero falar com você na viração do dia. E quantos pais na viração de todos os dias não conseguem ter um momento de comunicação com o filho? Um entra, outro sobe. Ou se está às vezes na parte de baixo da casa, passa um zap para o filho que está lá no outro para ele descer para tentar comer alguma coisa. E o Senhor Deus, a sua plenitude e grandeza, na viração do dia buscava os seus: ei, Adão, como é que você está, filho? Vamos bater um papo. Eva, vem cá, sua linda, vem cá conversar comigo. Todo dia, em qualquer viração do tempo, chame teu filho para você ter um momento de comunicação com ele, porque se o Senhor fazia, quem somos nós para não fazer? A própria Bíblia é a comunicação de Deus. O Espírito Santo se comunica conosco em todo o tempo. A natureza declara as suas coisas invisíveis de Deus. A oração é a própria transmissão de mensagem de Deus com o homem, de um homem com Deus. Comunicação. E eu amo dizer que nós, na viração do dia, precisamos ter uma comunicação com os nossos filhos. Você precisa ter essa ligação da viração do dia. E eu comecei a analisar a partir de toda essa palavra. Eu errei muito. E você deve ter errado em algum momento.
lembrado que eu errei com meu filho. Errei, talvez eu tenha dito uma palavra, uma ação, ou não tive presente. A primeira coisa que nós devemos pensar como pais: não se culpe. Não se culpe. Não se culpe. Parta de um princípio que a partir de hoje eu quero acertar, visualizando as orientações da palavra de Deus. Não se culpe. Não se culpe. A principal foi passar a informação. Uma das questões que começam a atrapalhar a nossa comunicação com os nossos filhos é a informação que nós colocamos para ele de qual a posição que eles têm dentro de casa, sabia? Quando a palavra de Deus diz assim, você e seu marido passaram a ser uma só carne. Não, acho que não. Você, seu marido e a pencasinha de filho que você tem é uma só carne? Não. Negativo? Para. E aqui começa um erro na nossa comunicação com nossos filhos. Você e teu marido são uma só carne, não o teu filho, não os nossos filhos. Eles pertencem a um contexto de lar, de família cristã, mas uma só carne é só eu e o Carlinho, meu marido. Eles são agregadinho no negócio. O João e a Ana, agregadinho, uma só carne é eu e o Carlinho. Isso significa o quê? Que eles não ditam a regra da uma só carne. Eles não ditam. Eles não estão numa posição igualitária a uma só carne que é eu e o Carlinho. Eles não estão, não. Eles não ditam da uma só carne que é eu e o Carlinho, que somos a referência, a conta que vai pagar, o horário, quem fica, quem vai. Não. Essa é uma posição, é uma comunicação errada que nós damos aos nossos filhos. A referência de uma só carne é eu e o Carlinho. Eles são o quê? O segundo. Por favor, entendam esse segundo plano. Porque o ponto central da casa é eu e o Carlinho. E eles têm que ter essa visão que nós dois temos a mesma comunicação. Quantas famílias, e eu começo aqui, eu levei um tempo para aprender isso. O Carlinho dizendo não. E eu dizendo sim. O Carlinho dizendo sim. E eu dizendo, achando uma forma de dizer não. Não. E eu dizendo sim, e ele sim, e eu dizendo não. Na correção, o Carlinho corrigindo e eu fazendo o quê? Papai, deixa o papai estar nervoso. Isso é você colocar o filho na uma só carne, não pode. A primeira comunicação que nós temos que dar aos nossos filhos é saber que o sim do pai é o sim da mãe, e o não do pai é o não da mãe. É quando eles olharem e perguntar, pai, eu posso? Ele ter a certeza que se ele for na mãe, a resposta vai ser igual. A comunicação tem que ser que o pai e a mãe vivem conforme a palavra de Deus, uma só carne. Eles estão direcionados pela palavra de Deus. Qualquer situação que os filhos for procurar a mim e o Carlinho, eles têm que entender que eu e o Carlinhos estamos sendo direcionados como uma família de liderança cristã, onde o pai e a mãe têm a mesma linguagem, têm a mesma atitude. O que o teu pai disse? Não, está dito. A mesma coisa quando há uma correção, quando há um direcionamento, vai lá o paizinho ou a mãezinha fazer aquele cafuné, aquele agrado, aquela coisinha, dando qual informação? Que, filho, você é vítima do papai. Colocando a criança numa posição, o adolescente numa posição do quê? De vítima do outro. É sim, sim, é não, não. E como às vezes é difícil.
Como às vezes é difícil esse desencontro, esse encontro, onde o pai faz algo e a mãe abafa, ou a mãe faz e o pai... Quantos estão me entendendo? A gente é meio assim, né? Sim ou não? Às vezes, ai, que vontade de ir lá pegar no colo. Ai, meu Deus, que vontade. Não. Pai e mãe, dentro da tua casa, uma só carne é você e teu cônjuge. E os filhos têm que ter essa visão. Meu pai e minha mãe é uma só carne. Eles são direcionados por Deus. A base da minha casa é a Bíblia. O centro da minha casa é Deus e não sou eu. Quantos pais colocam os filhos como centro da casa? Eles que mandam, eles que determinam, eles que direcionam desde pequenininho, desde bacurizinho. Já mandam e desmandam. Sim ou não? Quantos? Aí, meus irmãos, aí, pais, como é que eles crescem? Como que eles crescem? Mimizento. Mimizente. O patrão não pode corrigir, não pode cobrar horário, não pode cobrar que faça isso, não pode cobrar, porque eu sou o centro da casa. Está gravando isso? Aham. Eu quero. Coloca a criança, o adolescente, desde pequeno como centro da casa, e não pode, pais. O centro da tua casa é o Senhor. O centro da tua casa é o casal, que é uma só carne direcionada por Deus. Não, sim, sim. E eu não estou dizendo que com isso tem que se usar uma chibata, para que o não seja não e o sim. Não, mas é com firmeza. E o firmeza com amor. Como que quer que cresça? É firme. Um homem e uma mulher de postura. Determinado. Com palavras certas. Com atitudes éticas e morais certas. Se cresce mimizento. E se joga no chão. Deixa eu te contar. Fui eu com o João quando era pequeno. Bem pequeno. Lá numa loja no Bacaxiri. Daí foi com a madrinha. E foi com a tia. E foi com a avó e falso. Aí entra numa loja. Tá lá. O João viu uma bicicleta. Gente, não deu certo. Não deu certo. Eu quero. Não dá, filho. Eu quero. E o eu quero foi indo, e o quero foi crescendo. E foi crescendo, e aquilo foi virando escândalo dentro da loja. Eu não sabia onde me enfiava. Eu não sabia o que eu fazia. Eu passei a mão no João e levei para fora. Ele não levou a bicicleta. Lá fora eu corrigi ele. Da forma que tinha que ser corrigido. Veio a tia, veio a madrinha. Não pega o menininho, não faz isso com o menininho. Não pega o menino, tadinho do menininho, dá a bicicleta do menino. Não. Ele não levou a bicicleta. E nunca mais o João fez aquele tipo de cena dentro da loja. De qualquer lugar. A partir daquele dia o não era não e o sim era sim. Nunca mais. A avó veio, madrinha veio, padrinho veio. Não faz isso com o menino. Vai. Nunca mais. Que informação nós pais estamos passando aos nossos filhos? O que nós queremos que eles sejam o centro de tudo? Acha que eles vão ser o centro do trabalho deles? O centro da faculdade? O centro de onde eles estiverem morando? O centro do bairro? Não vão ser. Eles vão aprender dentro de casa que o centro principal da casa será Deus. E que enquanto morarem dentro dos nossos lares junto conosco, a prioridade, o centro é a uma só carne, que é a junção do meu marido e eu. Quantos podem dizer amém? Eu quero.
Você nunca viu isso, né? Nunca viu isso, né? Não. Você nunca viu isso. Não deixe-o ser o centro. E quando eles se tornam o centro da casa, quando eles recebem o não, o que nós provocamos neles? Crianças iradas, que rasgam tudo, quebram tudo, magoadas, irritadas. E eu não estou falando de criança de 7, estou falando de adolescente. E muitos adolescentes de 24, de 30 anos que ainda estão dentro de casa. Birrento. Mãe, 8 hambúrgueres. Mãe, batata frita. Mãe, cadê minha meia? Mãe, pai, mãe. A internet acabou, mãe. Mãe, o Netflix acabou. Não deixe essa informação ficar, porque isso atrapalha a comunicação. A primeira comunicação que nós temos que informar que existe dentro dos nossos lares é a comunicação que o pai e a mãe têm com Deus. Eu vou falar com a mãe e com o pai, mas eu sei que eles vão estar direcionados por Deus. Mostre ao teu filho, pais, mostre aos teus filhos a tua cumplicidade com o teu cônjuge e a cumplicidade de vocês dois com Deus. Mostre aos teus filhos que você é uníssono com Ele e Deus. Mostre isso, é a primeira comunicação que você tem que passar. Você não terá filho irado, magoado, mimizento, mal-humorado, deprê. Eles não são o centro dos nossos lares. Eles pertencem. E isso é outro fato muito importante. Você tem que fazer com que o teu filho pertença a esse lar. Que estranho isso! Pertence a esse lar. Todos os momentos dos nossos filhos, todos os momentos, você tem que colocar a sensação dele pertencer. Porque é do ser humano querer pertencer a um grupo, a uma equipe, a uma comunidade. Ele precisa pertencer, o ser humano precisa pertencer. Por isso que nós pertencemos o quê? À família de Cristo. Se ele não se sentir pertencente a essa família, amada, cativada e entendida por esta família, ele pode querer procurar um outro grupo fora de casa para pertencer. Quantos estão entendendo? Um time, um lar, um grupinho social, uma banda, uma equipe, qualquer que seja o lugar onde ele possa se inserir. Por isso, pai, insira teu filho. Não na posição igualitária do teu cônjuge, mas insira teu filho. Tenha informação de como, aonde ele está, com quem que está, qual é a vida dele, qual é o meio social dele. Insira. Faça com que ele se sinta inserido e importante a todos os movimentos da tua casa. Insira. Tem uma moça nos Estados Unidos, Lauana de Chicago. Ela, aos 16 anos, ela foi considerada uma das maiores líderes de gangue de Chicago. E eles começaram a estudar essa moça que aos 16 anos tinha esse poder todo de fogo. E ela disse, eu queria me sentir inserida em algum lugar. E quem pegou ela? Uma gangue. Insira. Não deixe o teu filho vagando. Porque é do ser humano querer ser inserido, estar inserido em algum lugar, em algum grupo. Ela só queria se sentir inserida. Ela queria apenas se sentir pertencente a algum lugar. E ela foi parar na mão de uma gangue. Insira teu filho.
Insira teu filho. Envolva teu filho. Faça ele pertencer. Pertencer. Insira ele embaixo das tuas asas, mas deixe-o voar. Insira ele no teu amor, insira ele nos teus abraços, insira ele no teu ensinamento. Mas não bloqueie a vida dele. Mas insira. Você tem que estar que nem um gavião ali. É meu filho, é tua filho, teu filho, é tua casa, é a tua família. Seja leão, seja leoa. Deixe-o crescer com segurança de que ele tem um pai e uma mãe. Amém? Bora lá, bora lá. Olha só. Os pais devem estar e mostrar para eles que eles estão inseridos dentro de um contexto bíblico. Pai e mãe, a referência nossa é a Bíblia. A referência de ensino, de direcionamento é a Bíblia. Toda comunicação com seu filho pode abrir uma porta de comunicação no futuro ou fechá-la. Os filhos crescem. E essa comunicação de crescimento que você tiver com ele, lá na frente, quando mais a gente precisar estar perto deles, pode fechar ou abrir. Tem que começar desde pequeno. Desde pequeno. Mantenha a porta de comunicação com teus filhos, desde pequenininho. Porque naquela fase em que a porta se abre, eles começam a ir lá fora, eles vão ter a certeza que a principal referência de informação é dentro de casa, é o pai e a mãe. Não feche a porta de comunicação com os teus filhos. Comunicar é emitir, transmitir mensagem, trocar ideia. Troque ideia com o teu filho. Troque, sente com ele. Veja o que está acontecendo. Discuta, dialogue, conversa. Mantenha um bom entendimento com o teu filho, para que porta nenhuma possa ser fechada. Comunicação. A gente vai trabalhar 3 tipos: a palavra, o tom de voz e a comunicação não verbal. Oh, Maria, tudo isso para falar com o filho, que antigamente era tão fácil, a gente trocava o olho, dava com as costas da mão para trás, estava tudo resolvido. Esse era o tempo do vô e da avó. Esse era o meu tempo. Hoje não. Palavra. Irmãos, como a mãe sempre dizia assim: filha, escolhe as palavras, papá. Ela fazia assim: escolhe. Eu vou usar essa aqui para falar com ela. Escolhe aquela outra. Filha, escolhe as mais lindas, a mãe sempre dizia. As mais lindas tu escolhe para falar com as pessoas. Imagine para falar com os nossos filhos. Quais as palavras que temos usado? As palavras, as pessoas podem motivar, encorajar, magoar e curar. Olha só, com palavras os conflitos entre os pais e os filhos podem ser solucionados. Com palavras certas podemos comunicar exatamente o que você quer passar para o seu filho. Olha lá, com palavras Deus se revela ao homem, com palavras o evangelho é transmitido, com palavras a gente compreende a verdade, com palavras escrituras, pelas escrituras somos cheios do Espírito de Deus. Com as palavras certas nós podemos colocar diante deles a verdadeira compreensão da palavra, a correção, a justiça. Pela palavra nós vamos ser justificados e condenados. Palavra. E essas são as palavras que nós devemos escolher para ensinar e manter os nossos filhos dentro da palavra de Cristo, de Deus. Olha lá. Provérbios 15, 28 diz assim: o coração do justo pensa antes de falar. Irmãos, eu quero dizer bem de verdade. Tem dia que você tem vontade de pegar um gato morto, molhado, dar nas costas do filho até viver. Sim ou não?
Tem dia que dá vontade de pegar essa criança, esse adolescente, largar uma guasca bem largada nas pernas. Dá. Mas não dá. Palavra. Palavra. Irmãos, palavra. Ó, seu burro! Ó, seu jaguara! Ó, filho ó, seu abestalhado! Não. As palavras curam, as palavras matam, as palavras motivam, as palavras impulsionam. Pince as palavras, como a mãe dizia, escolha as mais lindas, filha. As mais lindas, cata lá no céu, filha, nas estrelas, as palavras, e entregue cheio de amor a teu filho. Porque lá na frente ele vai se lembrar que quem tem uma palavra de amor correta para ele é o pai e a mãe. Você não tem que ser amigo do teu filho antes de ser mãe e pai. Eles têm que entender que se eles procurarem o pai e a mãe, vão ter um amigo, não ao contrário. Porque nem sempre aquele que está lá fora vai passar a palavra certa para o teu filho e o meu filho. E eu não estou dizendo que você não tem que corrigir com as palavras certas. Tem que corrigir com firmeza na palavra, mas por trás dessa firmeza, amor. Amor de mãe e de pai que corrige. O coração do sábio é o mestre de sua boca. Provérbios 16, 23. A morte e a vida estão na nossa boca, diz a palavra de Deus. Você não vai dar para nada. Você não presta para nada. Você não vale o que come. Pensa no estrupício. Aonde que eu estava com a cabeça quando botei esse negócio no mundo? Só Deus na minha vida, porque eu escutei isso, ó. Pensa um caco à toa. Isso é um incômodo. Isso é um peso. Aí vai lá para fora. Tem alguém que não é referência da palavra de Deus. Não, teu pai, larga a mão. Ixi, não, vem para cá. Para cá, não. Que é outro. Jamais leve fala de maldição ao teu filho. Palavras de um pai e de uma mãe impulsionam os filhos para o futuro. Palavra de um pai e de uma mãe nunca pode ser contrário ao que a Bíblia diz que os nossos filhos são. Nunca. Palavras de um pai e da mãe nunca podem ser fora das profecias que Deus coloca na vida dos nossos filhos. Eles jamais são abestalhado. Eles nunca são filho de... Palavra de um pai e de uma mãe, as palavras de um pai e da mãe. Você... Põe para mim lá aquele da flecha. Versículo da flecha. Olha lá. A Bíblia diz o quê? Que nós somos o quê? Arqueiros dos nossos filhos. Nós somos arqueiros dos nossos filhos. Olha lá. 127 lá. Eu queria achar um arco e flecha. Não achei. Eis que os filhos são a herança do Senhor. Flecha. Quantos são arqueiros aqui? Quantos são arqueiros? Aí você põe o filho lá no seu arqueiro. Aí você põe o filho que é a tua flecha lá. Você é um abestalhado. Você não vale nada. Tu acha que a flecha, com essas palavras, vai alcançar algum alvo? Não vale isso mesmo, filho. Não vale alcançar em lugar, não vai em lugar nenhum. Aí você arma de novo.
mira bem miradinho. Mas isso não vale nada, não vale que come, isso aí só dá prejuízo, vai alcançar algum alvo. Agora pega um filho, desde pequeno, pega a flecha, vai esmirilhando a flecha, vai tirando tudo que pode ir contra o vento e impedir que vá mais rápido, baseado na palavra de Deus. Pega aquela pontinha da flecha, tu vai lixando na palavra. Na palavra. Ponta, vai apontando. Aqui, filho, palavra, vai lixando. Aí esse pai, que é fortalecido pela palavra, põe esse filho flecha, ponta afinada, todo limpinho, bonitinho. Estica. Solta. Vai, filho. Tu é vencedor. Tu nasceu para vencer. Tu nasceu para dar certo. Tu é vitorioso. Tu és o que a Bíblia diz que você é, filho. Vai, filho. O pai está aqui. E se ele cair na metade do caminho, ele tem que olhar para trás e saber: vamos de novo, filho. Você vai conseguir, filho. O pai e a mãe estão aqui atrás de você. Vamos, filho. Vamos de novo, filho. Vem aqui que o pai e a mãe vai te lixar mais um pouquinho de palavra. Põe no arco de novo. Mede lá, é esse lugar que tu tem que ir, é salvação. É o bom emprego. É a boa família. É uma boa faculdade. Vai, filho. Mãe. O pai está aqui. A mãe está aqui. Vai que a mãe vai te levar de nós. Cadê os arqueiros? Cadê o pai e a mãe arqueiro que não tem força no braço para esticar um arco, para mandar o filho para frente? Enterra o filho com a palavra. Eu sabia que não ia dar nada. Eu sabia. Eu sabia que não ia passar no vestibular. Eu sabia que não ia dar nada. Eu sabia que não ia passar no exército. Eu sabia. Não sabe nada. Porque se pai e mãe soubesse, está baseado na palavra e jogava o filho para o alvo. Diga: eu sou arqueiro da minha casa. Eu sou arqueiro da minha família. E mais uma coisa, hein? Filho pode estar de barba branca, cabelo branco, desbengalado, mas é filho. Eu nunca vou deixar de ser mãe do João e da Ana. Continuo sendo mãe do João e da Ana. Guarde com a flecha que eu. Vai, filho. Vai, filha. Você pode. A Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que você é vencedor. Você é o que a Bíblia diz que é. Impulsione com palavra. Nunca diga uma palavra a teu filho que esta não esteja embasada na Bíblia. Eles são o que a Bíblia diz que eles são. Filho, você é filho amado. Deus te conhece desde do ventre. Você nasceu para vencer. Eu te abençoo. Você já deu certo. Você caiu hoje, mas você já deu certo. Transmita a palavra de bênção. Você precisa ser o líder de torcida. Põe aquele vídeo para mim, mana. Do teu filho. Você tem que ser o líder de torcida do teu filho. Olha lá. Põe lá para mim, mano. Aquele vídeo lá. Olha lá.นักกีฬาไม่เลยเข้ากองเชียร์นะครับกองเชียร์วิ่งตลอดนะครับโอ้โหดูกันที่นะลูกนะน้องแกสอนลูกเด็กคุณป้ามาเชียร์เข้าสนามวิ่งตลอดเลยวิ่งกว่านักกีฬาอีก Cadê o líder de torcida dos filhos aí? Quem é líder de torcida dos filhos? Diga amém! Olha lá! Você tem que ser aquilo ali, ó. Sem medo de ser feliz. Meu filho, minha filha. Diga: eu sou líder de torcida
dos meus filhos. Faça. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca. Nenhuma. Está lá em Efésios. Contra teus filhos. Antes exortai-vos uns aos outros. Todos os dias. Exorte teu filho quando? Todos os dias. No dia que se chama hoje. Todos os dias. Está lá em Efésios 4:21. Todos os dias exorte teus filhos. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje você vai vencer. Hoje é o melhor dia da tua vida. Todos os dias. Todos os dias. Para o resto da vida dele. Lembre que ele nasceu para vencer. Cuide das tuas palavras, porque eles são herança do Senhor. Sabe o que é herança? É preciosidade. Herança é o que foi guardado com estima. Herança é aquilo que tem valor. Deus deu a você a herança, que são os teus filhos. Tom de voz. Esse tom de voz é para acabar, né? Resposta gentil desvia o furor. Palavras agradáveis são convenientes, diz Provérbios 16:21. Pais, escolham as palavras, mas cuide com o tom da palavra, com o tom da tua voz, que ela seja agradável, que o tom da tua voz passe amor, passe calma. Pais goeludos, grita o tempo todo, berra o tempo todo, fala com ira, tem ira no tom da voz, tem mágoa, tem vergonha, tem deboche no tom da voz. O tom da... Tenha firmeza no tom da tua voz. Coloque amor no tom da tua voz. Confiança no tom da tua voz. O tom da tua voz, irmãos, irrita. Irrita. Só pelo tom da voz o filho já tem vontade de virar as costas, porque o tom vem com deboche, vem com desdém. Escolha as palavras e coloque doçura no tom da tua voz para tratar com teus filhos. Não deixe que o tom da tua voz transforme a tua casa numa guerra. Tudo gritado, tudo berrado, tudo pelo meio, da palavra pelo meio. Não se completa uma frase. Não tem-se paciência no tom da voz. Cuide, analise. Faça uma comunicação, escolha as palavras e coloque confiança no tom da tua voz. Tire a irritabilidade. Tire os desdém. Eu estava estudando um pouco da biologia. E a biologia explica por que nós temos que repetir tantas vezes. Já foi tomar banho, filho? Filho, já estudou, filho? Já fez trabalho, filho? Vai perder a hora, filho? Tu já levantou, filho? A biologia explica. Por que diz que é assim, por que é assado? Por que eles se irritam com facilidade? Por que disso, por que daquilo, por que daquele outro? Mas nas tuas palavras e no teu tom de voz, não permita que a biologia fique acima dos princípios da tua casa, baseada na palavra de Deus. Sim, sim, não, não. Tenha um tom de voz apropriado. Tenha palavras apropriadas, para que o teu filho sempre tenha a porta aberta de comunicação com você. Nunca permita que o deboche, o desdém, o desprezo, a ira, o ódio, a amargura, a vingança, o medo, a ansiedade, o orgulho, a aspereza, superioridade, presunção, sarcasmo, crítica, insensibilidade, venha no tom da tua voz, porque vem. Se nós não cuidarmos, vem. Tanto no do filho como nos pais. Mas aqui nós somos pais que queremos ter uma comunicação apropriada com os nossos filhos. Não tenha medo, pai, de dizer não. Não tenha medo de corrigir. Não tenha medo, se eu disser não, ele não vai me aceitar, não vai me amar mais. Não tenha medo.
Não deixe que o teu filho e a tua filha, ou o número de filhos, tenha manipulação nas palavras com você. Pai nunca me ouve. Já ouviu isso? Pai não me entende. Eu sei, você está sempre insatisfeito comigo. Eu não faço nada que te agrade. Eu nunca vou ser teu orgulho. Você só é legal comigo, pai, quando precisa de mim. A célebre, né? Você é a pior mãe do mundo. Você é o pior pai do mundo. Não deixe isso, essa mentira de Satanás entrar na tua cabeça, nas nossas cabeças, para que eles consigam aquilo que eles querem. Por isso que nós temos que colocar na cabeça dele que nós somos uma só carne. Isso é uma mentira de Satanás. Tem um homem chamado Léo Friedman. Ele diz que todo homem e mulher de sucesso tiveram pais chatos por trás, chamado de chatos por trás, porque exigiram repetidamente: estude, levante, cumpra horário, seja honesto, seja isso, seja aquilo, seja. Homens de sucesso. Léo Friedman. Posso ser chata, mas meus filhos se formaram. Posso ser chata, mas meus filhos estão na igreja. Posso ser chata, mas casaram e são homens e mulheres de honra. Comunicação verbal. Irmãos, a maior comunicação não verbal que existe é a tua presença. É o fato de você estar presente na vida do teu filho. Nos melhores e piores momentos, você tem que estar presente na vida dos teus filhos. A maior comunicação não verbal. Muitas vezes não precisamos falar nada, só o fato de estarmos ali. Só o fato de estarmos ali. Eu tenho um pai e uma mãe presente. Eles estão comigo. Irmãos, você já falou assim? É óbvio. Mas isso é óbvio. Irmãos, o teu óbvio e o óbvio do teu filho é totalmente diferente. O meu óbvio é meu óbvio, não é o teu óbvio. Pode ser que não seja o teu óbvio. Aí o filho vem conversar e você diz: é óbvio. Acabou a comunicação. Acabou ali encerrou. Os nossos óbvios são diferentes. Escute, sente, escute. Deixe ele falar dos óbvios dele, mesmo que seja diferente do teu. Mas esteja presente. Escute os besterol. A vida, depois de quase 60 anos, você acha que eu não tenho resposta pronta para os questionamentos da Ana e do João? Tenho, mas deixa falar. Deixa falar. Desliga o celular quando ele vier falar com você. Desliga a televisão. Feche uma porta. Se entregue àquela comunicação. É tudo o que eles querem. Mais que seja besterol, por mais que seja abobrinha, aquilo você já sabe há 300 anos. Deixa ele falar. Chora lá, chora. Deixa chorar. Você sabe que não vai levar nada, mas deixa chorar. Deixe presente. Comunicação não verbal. O filho vem falar. Fala. Acabou a comunicação. O que foi? Acabou a comunicação. Virada de olho. A mão no bolso. Tá, filho, fala. Acabou a comunicação. Filho vem falar, o pai não larga o celular, não desliga a televisão. Acabou a comunicação. Irmãos, pais, tempo de qualidade de comunicação. É dele aquele tempo. Ele te procurou, dê esse tempo a ele, porque se você não der, lá fora vão dar. Não feche a porta de comunicação com teu filho. O rosto. Você vai conversar com o filho com aquele rosto assim, pô, lá vem de novo. Ai, filho, fala. Fala, filho. Que foi, filho? Ai, meu Deus, lá vem ele de novo. Acabou a comunicação. Se entregue
totalmente a herança que Deus te deu. Se Ele te procura, entregue de palavra, de gesto, de presença, de tom de voz, de expressão do rosto. Demonstre a Ele amor no teu rosto quando Ele for falar. Fala, filho, olha aqui para a mãe. O que te aflige? Vem aqui, olha, abra os olhos, olhe no olho dele. Não revire os olhos, não revire lá. Ai, meu Deus, lá vem de novo. Lá vem de novo. Lá vem de novo. Falta de paciência. Falta de paciência, de ouvir. Como é difícil você falar com o pai. Você quer falar, você não consegue terminar uma frase que eu falo, já sei o que você vai falar. Como que você já sabe, pai? Eu já sei que você vai dizer não. Mas pai, eu nem falei, mas já é não. Eu já sei o que você quer. Já sei. Mas eu já sei a resposta também é não. Nem vem. Como nem vem, pai? Eu nem cheguei. Eu já sei de tudo. Como, pai? Eu nem falei. Isso ira. Isso levanta ira. Falta de paciência. Lá vem de novo. Como lá vem de novo, pai? Eu estou vindo hoje para ver na tua frente. Falta de paciência. Eu já sei. Pessoal, alguém que já fala na tua frente, você nem abriu a boca, eu já sei. Como que já sabe? Não sabe, pai? Deixa ele falar. Deixa ele contar as abobrinhas dele. Deixa. Eu sei o que vai dizer. Já vou te adiantar que você está errado. Como é isso, pai? Como é isso, mãe? Já entendi onde você quer chegar e a resposta é não. Falta de paciência. Não precisa continuar. Eu já sei o que está acontecendo. Como, pai? Nem te contei. Nem vem. Só vai perder tempo, filho. Nem vem. Paciência. É fechar a porta de comunicação. Pensa no ódio que dá, na raiva que dá. Pensa. Desatenção, pai, na hora da comunicação. Tá. Tá bom. Tá bom. Não, filho, não. Tá. Ui, não sei. Tá, fui. Sabe qual é a informação que você passa, pai, mãe, por filho? Quando a gente não tem paciência, quando a gente não tem atenção, você não é importante para mim. Quando a gente não tem isso com o filho, a gente não é arqueiro, a gente não tem paciência, a gente não dá atenção, a gente está dizendo para ele assim: você não é importante para mim. Agora, quando você senta com ele, filho, vem cá, conta. Vem cá, filho, você já sabe. Vem cá, filho. Você diz para ele: você é importante para mim. O que você pensa, fala ou é importante para mim. Você é importante para mim. Pai, não tenha medo de pedir perdão. É importante para ele. Se você errar, peça perdão. Isso não é diminuir, isso não há problema nenhum. Peça perdão, filho. Perdão aí, o pai pisou na bola, a mãe pisou na bola. E quando ele te pedir perdão, esqueça. Não fique remoendo e repetindo. Mas lembra, filho. Mas lembra, está perdoado, perdoou, acabou. Acertou aquilo, acabou. Não compartilhe com ninguém os erros dele, os perdões e os acertos que vocês tiveram. Não compartilhe. Não fique remoendo, isso traz ira. Isso traz raiva. Acertou, acabou. Paz. Dentro da comunicação, busque. Maria, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou acertar tudo isso? E tom de voz, e palavra, e comunicação, e acertar, e estar mais presente que lá fora. Busque o domínio do Espírito Santo. Busque o domínio próprio. De dia e de noite.
Busque. Mas eu vou acertar na primeira? Não, é contínuo. Busque. Se preciso for, diga: filho, a mãe vai orar, o pai vai orar, nós vamos decidir junto à luz da palavra isso. Nós vamos ver junto, através do domínio do Espírito Santo, através do Espírito Santo, nós vamos ver junto isso. Coloque a certeza nele de que você vai buscar junto com ele na palavra, na luz da palavra. Busque o domínio próprio, nas tuas ações, nas conversas. A partir do momento que o pai e uma mãe buscam o domínio próprio, ele não vai precisar de terceiros, de quartos, de quintos, para influenciar na educação dos teus filhos. Você saberá as palavras certas a partir do momento que você tiver com o domínio próprio, com os frutos do Espírito. Busque, busque. Você senão será escravo dos teus sentimentos, mas você vai estar na direção do Espírito Santo de Deus. Coloca lá para mim 2 Reis, por favor. Nós vamos quase encerrando já. Havia uma mulher. Olha lá, mamãe, papai. Havia uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas. E ela fez o quê? Clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, empresta a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, muitas. Então entra, fecha a porta, a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte. E não precisa mais continuar, porque o que deu naquelas vasilhas sobrou para pagar a dívida e a mais os seus vizinhos. O que eu quero dizer para ti? Põe lá o primeiro. Volta lá no 1. E veio, onde está lá? E veio o credor para levar meus filhos. Irmãos, pais, durante toda a vida dos nossos filhos, Satanás vai vir à porta para tentar levá-los como escravo. Todos os dias, Satanás pode bater a porta da nossa casa tentando levar os nossos filhos como escravo. Você vai dizer não. Não, você não vai levá-lo, porque veio e ainda ela estava com seus filhos. Significa que quando eles bateram na porta para levar, ela disse: não. Os meus filhos ninguém vai levar como escravo. Seja do que for, pai. Seja do que for, por isso que nós falamos de comunicação, de tom de voz, de afeto, de carinho, de inserir nossos filhos. Porque quando Satanás bater a porta da tua casa, você vai poder dizer não. Você não vai levar meus filhos como escravo das drogas, do sexo, da internet, da pornografia, do vício, do fracasso, não. Quando a gente fala que a gente afia a ponta da lança na palavra de Deus, você está dizendo e preparando os nossos filhos a dizer não. Não deixe que nada leve teu filho como escravo. Teus filhos, os nossos filhos nasceram para ser servos, não escravos, servos. Não nasceram para ser fracasso, mas vitoriosos. Diga não. Os meus filhos não. Os meus filhos não. Diga isso, os meus filhos não. Forte, irmãos. Declare para que se ouça. Os meus filhos não. Não. Pode passar lá, irmãzinha. Passa lá. E o que posso fazer para ajudar? Se você precisar de ajuda, busque profeta, busque a palavra de Deus. Busque homens e mulheres de Deus. Se você precisar de ajuda, busque pessoas baseadas na palavra de Deus que ore com você, pelos teus filhos, que agreguem na tua casa.
Busque homens e mulheres de Deus para ajudar a ter uma comunicação efetiva com teus filhos, a inserir os teus filhos, mas diga não, os meus filhos não. Olha lá, faça o que for preciso. Faça o que for preciso. Ela foi buscar na vizinhança, ela foi buscar em tudo quanto é canto, qualquer recurso que mantivesse os seus filhos servos e não escravos. Não mece esforço para afiar a tua flecha, que são teus filhos. Não mece esforço para ser bom no arco e lançar o teu filho longe. Diga não, os meus filhos não. Passa lá, meu querido. Olá, vá, tenha uma ação. Não deixe o teu filho se perder, tenha uma ação. Envolva ele, cerque ele, mas os teus filhos não. 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 Que sério isso, né? O credor vai bater a porta, na minha porta? Não. Aqui tem vencedor, aqui não tem escravo. Ah, mas eu vim buscar os teus filhos como escravo. No meu não. Os meus não. Os meus bebem água da fonte. Não. Não. Os meus, a palavra de Deus diz que eles nasceram para vencer. O meu não nasceu para ser escravo. Hã? Não. Aqui tem arqueiro. Aqui não. Aqui tem arqueiro. Os meus filhos nasceram para ser flecha que acerta o alvo. Declare. 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 Eu quero que você fique em pé. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Não ire teu filho. Não levante a ira. Não levante a ira. Tenha paciência. Ouça os besterol dos teus filhos. Não feche a porta da comunicação do futuro. Seja parceiro. Observe aqueles que batem a tua porta. Observe aqueles que estão batendo a porta da tua casa, querendo levar teus filhos como escravo. Ele tem que ouvir mais de você a vitória. É de você que ele tem que ouvir a vitória. Ele tem que ouvir do pai e de uma mãe que são uníssonos, uma só carne em Cristo, que eles nasceram para ser vitoriosos. Você nasceu porque Deus diz que você, a partir do momento que se tornou pai e mãe, você é arqueiro. Você é um arqueiro. E teus filhos são as flechas que na tua força, baseada no Espírito Santo, na palavra de Deus, você vai lançar. E se ele cair na metade do caminho, ele tem que olhar para trás, saber que tem um pai e uma mãe que vai levantar aquela flecha e lançar de novo. Você é o arqueiro, quem vai colocar o alvo lá na frente para o teu filho é você. Somos nós, somos nós. Ele é tua herança. É tua herança, teus filhos são tua herança. Eu quero que você feche teus olhos e visualize teus filhos. Comece a visualizar os teus filhos e os sonhos que você tem para os teus filhos. E comece a visualizar os sonhos que Deus tem para os teus filhos. Comece a visualizar isso. Se você em algum momento, pai, lançou alguma palavra contrária ao que está na Bíblia contra teu filho, se você um dia chamou ele de burro, de abestado ou qualquer outra palavra que foi contra ao que Deus diz que eles são, peça perdão. Diga, me perdoe, pai, por palavras que eu lancei contra meus filhos, pela comunicação errada que lancei contra meus filhos. Me perdoe, pai, pelo tom de voz. Me perdoe, pai, pela expressão que eu não tive, de amor que eu não tive com meus filhos, pelo tempo que não sentei com eles. Me perdoe, pai. É o teu momento. Peça perdão, me ajude, Espírito Santo. Ajuda, diga isso.
Pai e mãe, diga isso. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a ter uma comunicação baseada na tua palavra com meus filhos. A não bloquear a comunicação. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, Pai. Quantas vezes errei com João e com a Ana. Me perdoe. Me perdoe, me ajude a acertar, Pai, porque eu tenho muito tempo de mãe para ser ainda. Ajuda esses pais que estão aqui, Senhor. Eis aqui flecheiros, arqueiros, ó Deus. Assim como nós também perdoamos palavras que ouvimos dos nossos pais, Senhor. Libere perdão, libera perdão, pai e mãe. Libere perdão para o teu pai, para a tua mãe, para os teus avós, qualquer palavra que você ouviu que foi contrária daquilo que você é na palavra. Libere perdão. Peça perdão a Deus e haja um conserto com o teu filho. Se você lançou palavras contrárias, chegue a ele e diga: filho, me perdoe. Se eu te chamei disso ou daquilo, me perdoe. Você é bênção. Você é o que a Bíblia diz que é. Você nasceu para vencer. Faça esse conserto, Pai. Libere perdão e peça perdão. Deixe que o Espírito Santo entre na tua mente, no teu coração, para que você possa direcionar seus filhos. Oh! Aleluia, você é um arqueiro. E quando você colocar teu filho nesse arco, você tem que declarar palavras de ordem. Os filhos são herança do Senhor. Filho, vai vencer, porque você é herança do Senhor. Você é coroa para os idosos. Pai, diga a seu filho: pai, você nunca mendigará o pão. Seus filhos dos filhos serão abençoados. E largue a flecha, largue a flecha. Você é filho dos filhos do teu ventre serão abençoados. Você será colheita de terra, meu filho. Você terá bezerros e cordeiros em teus rebanhos. Você será vitorioso, meu filho. Seus filhos serão brotos de oliveira ao redor da mesa. Seus filhos serão brotos de oliveira. Haverá fartura em tua mesa, meu filho. E lance a flecha. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Ah, grande, grande, grande será a paz dos filhos dos filhos. Isso é lançar flecha, Pai. Lance, isso é palavra de Deus. Filho, você terá vida longa. Oh, filho, você terá vida longa na terra, porque Deus te dará vida longa. Filho, tudo corra para o bem e terá vida longa. Filho, você é flecha. Você nasceu para acertar alvo, filho. Ah, filho, se você cair, você será lançado de novo. Venhas, filho, porque você será ensinado na palavra. Filho, você é bênção. Filho, você é bênção. Filho, você é bênção. Filho, você é bênção. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Pai, eu quero ministrar, Senhor Jesus, os obreiros que estão aqui, os pastores. Ajudem os pais que precisam liberar perdão para os seus pais. Se você precisa liberar perdão por palavras que você ouviu dos seus pais, erga a tua mão um pouquinho, faça o sinal, deixe ser ministrado. Aleluia, aleluia, libere perdão.